Bem-vindos a mais um vídeo dessa série de tutoriais apresentando as novas funcionalidades do SEAP 2022. Nesse vídeo vamos apresentar os tipos de perguntas chamadas especiais. No vídeo anterior, no tutorial de número 5, apresentamos as opções de perguntas desse menu aqui de 1 a 5. Que são perguntas que mais semelhantes ao que se coletava apenas no questionário de papel. A partir desse vídeo, vamos ver as perguntas especiais que substituem e criam novas funcionalidades que não são possíveis serem capturadas por papel simplesmente, né? A substituição por um dispositivo móvel lhe abre outras possibilidades que o uso de questionários em papel não permite. Vamos iniciando aqui. A primeira opção é a captura de GPS. Vamos criar uma nova aqui. Basicamente, o que vai se preenchido aqui é o que vai ser informado ao entrevistador lá na hora. Espere a estabilização do GPS. O que é que acontece? Quando o questionário lá no dispositivo móvel do entrevistador chegar nessa pergunta, ele vai colocar isso no título, espere a estabilização do GPS, ok? Um detalhe importantíssimo aqui é se o fornecimento do GPS ficar como obrigatório no questionário e se por acaso o seu dispositivo móvel não tiver GPS instalado, o seu entrevistador não vai conseguir terminar a entrevista. Então, mais uma vez, testar os questionários em todos os dispositivos móveis é interessante, principalmente se você nunca usou o SEAP em determinado dispositivo móvel, para saber se todos os requisitos são de uso obrigatório estão disponíveis nesse dispositivo. A partir da versão 6 do Android, as permissões antes eram dadas na instalação do software. E a partir da versão 6 do Android, as permissões de uso de cada hardware do dispositivo só é solicitada na hora do primeiro uso. Então, você pode instalar o SEAP num dispositivo que não possui GPS e ele só vai pedir a permissão na hora que você criar um questionário que tenha GPS dentro da sua entrevista, ok? Então, muito importante testar isso. Outro ponto importante a ser comentado é o seguinte: existem dispositivos que informam que possuem GPS, mas quando você vai ler as especificações técnicas, é o chamado AGPS, que em português seria GPS assistido. O que seria isso? Esse GPS ele só é possível se o seu dispositivo possuir chip de operadora de celular. Lembre-se que tablets também possuem chip de operadora de celular para o uso de 4G, 3G. Então, não é só celular. O tablet também pode ter GPS assistido a partir do uso de chips de operadoras móveis. Então, o que é que o AGPS faz? Ele, a partir da posição das antenas que ele está usando na célula dele, é daí que vem o nome de celular móvel, você sempre está dentro de uma célula de no mínimo 3 antenas. E essas antenas, a operadora ela conhece a sua posição em relação às antenas, da triangulação mínima, que é o que é semelhante ao que o GPS faz com satélites. Não é tão preciso quanto ao GPS via satélite, por detalhes de curvatura de terra e outros detalhes mais, mas dá uma aproximação boa da sua posição. Qual é o problema? Se você for para um lugar remoto que não tenha a rede de celular, ou se você estiver fora
do alcance das antenas celular, você não vai ter o GPS. Então é muito importante que você possua GPS nativo no dispositivo móvel, principalmente se você for transformar a pergunta GPS em obrigatória. Ok? Basicamente a pergunta GPS é apenas isso, saber fornecer o título dela e saber esses detalhes técnicos para poder incluí-lo no questionário. Essa é o resultado de como fica a pergunta GPS depois que é exibido no dispositivo móvel, ok? Vemos a posição atual. Como eu estou usando um simulador aqui, um emulador, ele não está variando, mas num dispositivo real, essa posição iria ficar variando com um mínimo de alteração da sua mão, tranquilo? E aí é por isso que você precisa clicar em captura GPS para ficar salvo essa posição, porque essa aqui vai estar variando o tempo todo, ok? Esse é o momento quando você clica em captura GPS que salva a informação do GPS da posição. Segundo tipo especial, um detalhe que não comentei, que é muito questionado, a captura GPS não consome créditos multimídia, ok? Ela não consome, é uma informação como outra qualquer. Vamos para a primeira tipo especial de pergunta multimídia, que é o tipo foto. Essa sim consome créditos multimídias ao tirar uma foto. Vamos colocar um título aqui: capture uma foto do local da entrevista. E mesma coisa, se você colocar a captura de foto como obrigatória, certifique-se que seu dispositivo móvel tenha câmera e que a câmera esteja funcionando. Essa pergunta, esse tipo especial de pergunta, ele consome um crédito multimídia, ou seja, para você usá-lo no seu questionário, você vai consumir um crédito normal e um crédito multimídia, que é do envio do arquivo e armazenagem na nuvem do arquivo da foto. Então, você só conseguirá ter essas fotos na parte de gestão se você tiver os créditos multimídia na hora que você for enviar os dados da entrevista. Tranquilo? Basicamente é só o título da pergunta também. Mesmo. Próximo tipo captura de foto. Lembrando que se for obrigatório, sua câmera precisa estar funcionando. Mais um detalhe é que, como é um simulador, essa foto aqui não corresponde à realidade, é só um exemplo do simulador. E aí clicamos no botãozinho. Cada dispositivo móvel vai ter uma câmera um pouco diferente. Então não se apegue ao detalhe desse aplicativo de câmera, ok? Confirma-se uma coisa com o áudio. Vamos criar aqui uma nova pergunta do áudio. Capture a voz do entrevistado para a auditoria, por exemplo. Mesma coisa, só consegue ser coletada essa pergunta se você tiver microfone no dispositivo. Por isso, se você transformar ele em obrigatório, muito cuidado. E também precisa ter créditos multimídia. Basicamente, esses dois tipos especiais, foto e multimídia, são os que consomem créditos multimídias, além do caso de você gravar toda a entrevista, que aí necessita você ter o contrato platina, que a gente já viu lá na formulação do questionário, tranquilo? Mais informações, volte a alguns tutoriais para ver a criação do questionário. Passar para o próximo tipo aqui. Vem um íconezinho aqui representando a imagem e o nome do arquivo que foi salvo. Gravação de áudio, ok. Para gravar, precisamos clicar aqui
E a partir desse momento está sendo feita a gravação, você pode questionar o entrevistado de algo para ter a coleta da voz do mesmo. E aí é só clicar em parar. Caso queira ouvir, para ver o que foi feito, é só clicar aqui em tocar. Detalhe, próximo tempo máximo de gravação está configurado para 600 segundos, né? 10 minutos. Aqui, esse tipo de orientações ao entrevistador é um tipo que serve para quando você quer falar alguma coisa para o entrevistador, instruções mesmo em texto de grande volume, e não quer que seja dentro de uma pergunta. Esse tipo aqui, ele não consome créditos, ok? Você coloca ele dentro do seu questionário, no meio do questionário, você pode ter mais de um, simplesmente para passar informações. Qual é a forma que você consegue ter um texto muito grande? Você tem o título, né, lá da informação. Por favor, leia as informações abaixo. E aí você inclui as linhas de orientações nessa caixinha aqui, como se fossem respostas, opções de resposta. Mas, de novo, não vai ter coleta de informações aqui. É simplesmente para você ter uma forma de transmitir informações em grande quantidade para o entrevistador. Então, poderia ser alguma coisa... Vamos colocar aqui só para exemplificar lá no dispositivo móvel. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Ou seja, você estaria passando informações, cada linha seria uma frase que você está informando ao seu entrevistador. Quarta linha, quinta linha. Vamos parar por aqui. Quando foi exibido no dispositivo móvel, a gente vai ver exatamente como fica. Então, basicamente, esse tipo de pergunta não consome créditos, serve apenas para, durante o questionário de entrevista, você passar informações ou para a leitura do entrevistador, ou para o entrevistado passar alguma informação, né, para o entrevistado, ok? Inclusive, você pode usar mais de uma pergunta desse tipo com pulos, dependendo da pergunta, da resposta anterior que alguém tenha dado, pular para uma orientação diferente. Tranquilo? Esse é o tipo orientações ao entrevistador. Lá colocamos o título, por favor, leia as informações abaixo, ok? E aqui são as linhas de orientações. Veja que poderíamos ter um texto bem longo aí de orientações ao entrevistador. E aí ele poderia ler, dependendo de como fossem as instruções. Por fim, o último tipo, esse tipo também não consome crédito multimídia, é uma pergunta também frequente. Leitura de código de barras. Também bem simples, só tem aí o título por favor, posicione o código de barras para a leitura da câmera. Detalhe, se fizer obrigatório, a mesma coisa, cuidado para ter câmera no dispositivo e que o dispositivo tenha permissão para tirar fotos. Ao entrar nessa pergunta, se seu dispositivo ainda não tiver instalado um aplicativo chamado Zxing, que ele é o que faz a leitura do código de barras, vai ser solicitada a instalação desse aplicativo. Por isso é bom, antes de ir para campo, testar também esse tipo de pergunta para garantir que esteja instalado e configurado esse aplicativo externo que faz a ponte entre a foto e o código de barras, ok? Muita gente questiona qual a utilidade disso. Você pode, por exemplo, fazer um levantamento de estoque usando o SIAP e um celular. Para isso, basta colocar uma pergunta do tipo código de barras e ler o produto, e outra pergunta do tipo aberta numérico, informando o estoque atual, por exemplo.
E aí você vai ter o levantamento de todos os produtos e as quantidades, sendo cada entrevista, o estoque do produto. Você pode também fazer pesquisas de cunho econômico, como pesquisa de inflação, onde você manda vários entrevistadores em supermercados e lá você pode ter uma pergunta do tipo qual supermercado ou o GPS onde o entrevistador, né, o pesquisador está fazendo a pesquisa e coletar vários códigos de barras e seu preço atual. E aí você já vai ter os dados apenas para fazer as apurações como preço médio e coisas desse tipo. Institutos de economia usam muito desse tipo de pesquisa mensal para índice de inflação, por exemplo. Aqui vemos o tipo código de barras. Ele abre o aplicativo que mencionamos de Zexing, ok? Veja aquela linhazinha típica de leitura de código de barras. Se você já usou, por exemplo, aplicativos de banco, basicamente é a mesma funcionalidade. E aí você posicionaria o produto aí na frente da câmera, né? O código de barras do produto, ou qualquer coisa que seja representada por um código de barras, e leria a informação do código de barras aí. Ok? Quando ele lê, ele automaticamente volta para o SIAP. Como nós não temos como fazer a leitura do código de barras aqui no simulador, né? Vou voltar. Ele não vai ter recolhido a informação do código de barras. Eu posso digitar manualmente aqui o código de barras. E essa seria a leitura do código de barras aí pelo aplicativo SIAP. Bem, e por esse vídeo é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo.